Plot twist! Hablado. Olá para você que está nos escutando, está começando mais uma edição do Duplo Twist Hablado. Hoje a gente tem mais uma entrevista especial aqui no podcast. Eu sou o Gabriel Gentili e comigo aqui também estão o Rodrigo e o Gabriel Lincoln. Bom dia, meninos. Bom dia. E bom dia também, ou boa tarde, para nossa convidada especial, uma ginasta que deu muito orgulho para os brasileiros, que fez muitas coisas boas para o nosso esporte, que tinha vou falar assim, na minha opinião, assim, um solo espetacular. Melide Jesus, muito obrigado por aceitar o convite aqui para falar com a gente. E bom dia. Boa tarde aí, no caso, para você, né? Isso, boa tarde, Europa. Bom dia, Brasil. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, nesse dia. E estou feliz de poder contar sobre a ginástica e sobre o meu solo. Uhum. Bom, Meli, para começar, né, que acho que é uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer, assim, para o pessoal, para iniciar, né, esse bate-papo sobre ginástica, é falar sobre como foi o seu primeiro contato com o esporte, assim, né, como que você acabou chegando na ginástica? Bom, eu iniciei, acho que eu tinha uns 10 anos, em Natal. Eu morava no Rio Grande do Norte, em Natal, e lá era mais recreativo, mais para brincadeiras, melhorar o condicionamento físico, mas nada muito sério. E eu sempre fui campeã do Norte e Nordeste, nas competições escolares. E eu lembro que eu fui competir o meu primeiro brasileiro no Paraná, em Curitiba, e eu fiquei em 40º, lá pro final, né? E aí eu voltei para casa frustrada e falei, pai, eu quero ser campeã brasileira, eu tenho que ir para o Paraná, porque lá as atletas foram campeãs. Então, meu pai patrocínio, ele bancou e minha mãe foi comigo. Eu saí de Natal, a Cidade do Sol, e meus pais na época tinham um hotel, então eu vivia tomando café da manhã e na piscina. Era uma infância muito boa, mas eu quis ir atrás do meu sonho, porque eu sabia que eu tinha talento. E então, quando eu cheguei, foi bem difícil, porque o sotaque era diferente, e também eu cheguei logo após as férias, então eu estava um pouco gordinha, e a minha primeira recepção eu levei um não. Logo, a Eliane conversou com a minha mãe, eu fui fazer um teste, ela falou que eu não estava pronta, que eu já tinha uma idade avançada, eu tinha 13 anos. E aí minha mãe falou, não, mas eu confio na minha filha, ela gosta e ela quer tentar. E ela me colocou na escolinha. Eu iniciei com a professora Carla, na época, na Universidade dos Esportes. E aí eu comecei a mostrar que eu tinha talento, que eu tinha dom. E o pessoal começou a me chamar para ir para outra equipe, a equipe do Rony. Aí eu comecei a ficar boa e eu nem fiquei feliz, porque a minha vontade era entrar na equipe para competir o brasileiro e ser campeão brasileiro. Então, esse desejo de entrar para a seleção permanente e até a própria entrada foi algo que partiu de você, né? De você e da sua família. Vocês correram atrás, né? Isso mesmo, meu pai, ele foi meu patrocinador e a minha mãe, ela é do Paraná, então ela tinha familiares em Curitiba também que ajudou bastante. Eu fiquei na casa dos meus tios e tias, primos, então foi bom que foi acolhedor por parte da minha família. Mas na equipe do Paraná, eles ficaram assim, eles gostariam que a equipe deles fossem só mais as meninas do Paraná, né? Porque tinham bastante atletas atrás do mesmo sonho. Então, foi graças a meu pai e a minha mãe, porque minha mãe se separou também, não se separou não, ela ficou comigo, então ela ficou longe do meu pai, teve essa saudade também, que eu era acostumada eu sou filha única, então era tudo para mim, foi uma parte assim, que meu pai ele apostou em mim, então eu agradeço muito a ele. E conta pra gente como que era a vida em Curitiba, né? E dentro da seleção permanente. Como que era a sua relação com os treinadores, com as outras ginastas? Como que era a vida em Curitiba em si? Então, Curitiba, na verdade, eu
eu não sabia que ia ter essa seleção permanente. Eu fui para tentar entrar na equipe, né, do Paraná. Depois de 6 meses de treinamento, veio aquela agitação, porque havia um técnico ucraniano, nem sabia quem era. Eu conhecia a Irina, porque ela dava o treinamento do alto nível, e eu, como eu era média, então eu treinava à tarde com o Rony, e aí eles estavam todos ansiosos pela chegada do Oleg, a esposa dele, Nádia, e eu fiquei lá na minha, treinando, eu nem sabia. Então, foram convocadas essas meninas, que eram as melhores do brasileiro, e até que um dia eles treinaram, acho que uma semana junto, as meninas da Laís, as meninas de São Paulo, a Daniele do Rio, a Daiane veio de Porto Alegre, e eu fiquei, uau, como assim? Eu estou do lado das melhores, das minhas artistas favoritas, né? Beleza, eu vou continuar aqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu fui treinando forte, até que o Oleg olhou para mim no treino à tarde e falou, você quer participar, né, do treinamento? Aí eu falei, com certeza. Aí fui. Foi a semana mais difícil da minha vida, porque eu treinava apenas à tarde. Então, quando foi esse teste comigo, eu comecei a treinar de manhã e à tarde. Então, foi muito puxado, foi muito a disciplina. E ele via que tudo que ele mandava eu fazer, eu fazia, mesmo com medo. E eu caía de cabeça, fazia errado, que eu não tinha experiência, mas ele via que o que ele pedia eu obedecia. Então foi bem difícil, mas eu consegui ingressar na equipe da seleção. Foi aí que eu comecei a treinar de manhã e à tarde, e eles viram que eu tinha um futuro, mas foi difícil. Foi bem. Imagino que treinar com o principal treinador assim da seleção permanente é um regime muito rigoroso, né? Olha, foi mesmo. Hoje eu olho assim e eu não me esqueço que ele gostava muito de treinar o acrobático comigo. Então, era a minha parte favorita também, era treinar o acrobático. Então, gente, eu fui e eu treinava com a Daniela Hipólito, com a Daiane, com a Camila Comim, fazendo o solo junto com elas. Meu Deus, eu já era campeã, né? Assim, pelo que eu fui buscar, eu me sentia do lado das melhores da alta performance. Então, o Oleg eu gostava bastante de treinar. Agora, a Nádia tinha que fazer balé, então eu já não tinha muito dom para o balé, os saltos ginásticos, flexibilidade. Então, foi difícil. Mas o acrobático, então, eu tinha facilidade. Quando a gente tem dom e facilidade, né, tudo flui. Mas através da dedicação também, e eles também eram muito bons, apesar de serem bem firmes, eles eram muito bons do que faziam. Então, eles sabiam direcionar e orientar. Os técnicos em si, eles eram ucranianos, mas eles eram bons. Então, teve toda a estrutura para poder crescer, para poder realmente ser campeã. E isso é o que eu estava buscando. Era isso. Falando sobre essa parte que você gostava, né, de treinar o acrobático com o Oleg, a gente, né, tem coisas que a gente já viu bastante do seu solo, que você fazia algumas coisas difíceis, como, por exemplo, aquele Tsukahara com meia volta, que é uma coisa que a gente até fala que é um absurdo, que até hoje ainda não está no código de pontuação. Também outras coisas, né, queria perguntar mais o que você já treinou, assim, que o pessoal, assim, às vezes nunca viu, né, que você não chegou a colocar em competição, mas às vezes o pessoal que gosta, que acompanha a ginástica, tem curiosidade de saber. Eu gostava de fazer o tablado e eu treinava com a Laís também. Ela era que dava muita força para mim, eu me inspirava muito. E ela começou a fazer o duplo escarpado junto com a Daiane, então eu também fazia duplo escarpado. Eu também sabia fazer duplo com dupla. Poxa, eu cheguei a ser a reserva da equipe da Olimpíada em Atenas. E no meu solo, eu fazia dupla com dupla, eu lembro, de primeira passagem, e depois Sukahara. Já fiz também dupla e meia pirueta, bate pirueta. Mas na competição eu fazia dupla meia, bate mortal esticado. Mas eu sabia também fazer esse dupla e meia com pirueta, que era complicado, né? De terceira passada. Lembrando de como era o solo antigamente, Merli, vocês faziam muita coisa difícil num solo que era muito mais duro do que o de hoje em dia, né?
Pois é, eu não sei como é o solo, porque tem muito tempo que eu não fui mais ao ginásio. Hoje em dia, não sei se é diferente, mas aquele solo me jogava bastante alto. Eu gostava, fazia muito salto também sobre a mesa, que eu tinha também. é, Conseguia fazer o Yurchenko com dupla e meia no É a primeira treinamento. pessoa do Brasil a fazer, né? Gente, mas eu fiquei tão feliz, mas infelizmente não cheguei a competir, fazer o dupla e meia. Mas eu tinha muita chance, comecei a melhorar na trave também. Paralela era um terror para mim, eu não queria nem chegar perto. Mas no salto você chegou a competir uma dupla pirueta? Olha, vou te falar que agora eu não me lembro, mas eu acho que eu fiz até pirueta e meia, talvez, no circuito Brasil Olímpico. É porque, eu fiz na Copa do Mundo, foi em terceiro lugar, foi pirueta e meia. Não fiz dupla não, na competição não, pirueta e meia. E como era a concorrência na equipe na época para conseguir entrar nessas competições? A equipe era formada a Daiane, a Daniela e a Camila, que tinham mais experiência, a Laís, a Ana Paula e a Carol. E eu estava ali, né, pertinho, fazendo de tudo para conseguir fazer os exercícios de alta dificuldade, para poder me igualar e, quando tiver chance, competir com a equipe. Mas foi bem assim, algumas vezes a Laís se lesionava, daí eu entrei para competir no lugar dela. Então, foram poucas competições internacionais. Eu não tive a oportunidade de ter essa experiência, porque o primeiro campeonato internacional, Copa do Mundo, você fica muito nervoso. A partir do momento que você tem a chance de poder estar competindo e você vai melhorando o seu nervosismo, sua ansiedade. Então, como eu estava começando a entrar no nível delas, da equipe principal, infelizmente não competia o duplo, eu tinha com dupla, mas eu era boa, eu conseguia muito nos treinamentos, eu conseguia realizar. E uma coisa legal de pensar, Merli, é que o quanto você foi uma ginasta à frente da sua geração. Enquanto as outras ginastas do Brasil estavam fazendo soca rara, você já fazia dupla com dupla. Inclusive, até hoje, outra brasileira nenhuma conseguiu competir dupla com dupla. Você foi a primeira e única, por enquanto. O Sukahara com meia volta. Até hoje não tem, era para ser o seu nome no código, né? Mas até hoje ninguém colocou o nome no código, continua, né, sem nome. Tripla pirueta de saída de falando trave. rapidinho, né, que eu tava comentando com os meninos antes, né, que eu torço que tem a Melanie de Jesus da França. Eu torço para ela fazer e levar o nome no código, daí ficar de Jesus, a gente finge que é seu. Boa observação. Ai, gente, eu gostaria muito que a Rebeca fizesse, ela que treinou e fazia o exercício. Eu não Eu não sei, eu fico, realmente, hoje vendo a ginástica, eu fico pensando, caramba, é o mesmo nível de 20 anos atrás, são praticamente os mesmos exercícios que são apresentados nas competições atuais. Não, menos a Bailes, né? A Bailes americana, ela é de outro mundo, outro planeta, mas aí com certeza, toda a competição que tem, o Campeonato Brasileiro que eu assisto, eu fico lembrando de mim fazendo, como que eu conseguia. E é porque demora mesmo o treinamento e você chegar até um alto nível, realmente, e depois você machuca, aí você tem que voltar tudo do início. Então demora. Mas a gente Eu fica. penso diferente, Merli. Você falou que é o mesmo nível de ginástica de hoje e 20 anos atrás. Eu acho que é justamente você que era uma ginasta tão talentosa que você estava à frente do seu tempo. Tripla pirueta de saída de trave, até hoje outra brasileira não conseguiu fazer, você foi a única. Então, assim, é um nível muito grande que você tinha. Nessa época, durante a seleção permanente, que você fazia esse nível todo, você tinha noção que você era um talento diferenciado, que você era uma ginasta grande, que você podia estar ali brigando por medalhas olímpicas? Você tinha essa noção? Obrigada por ter falado bem da minha série. Olha, eu tinha a noção que eu estava igualando a Daiane, a Daniele e a Camila. Eu tinha a noção que eu fazia parte do crescimento da equipe da ginástica
naquele tempo, mas o meu sonho era ser campeã, eu era brasileira, depois eu consegui ser campeã brasileira e me tornei campeã internacional e cheguei a competir a Copa do Mundo. Então, eu tinha um pouco, eu sabia que eu era boa e que eu tinha chances, então tudo que ele mandava eu treinar, eu fazia, eu nem pensava que eu tinha medo, eu tentava realizar porque eu sabia, quanto mais dificuldade, mais próximo de se tornar uma campeã. Então, não tinha como fazer uma série fácil ser campeã. Eu acho que tinha que arriscar. Então, às vezes, quando eu vejo a Rebeca, que ela não fez o salto que eu comecei a fazer no Brasil, né? Eu fico, poxa, por que não arriscou, né? Ali podia ter tentado, porque na hora da competição você tá com aquele gás todo, mas tá bom também, porque aí ela segurou, fez a base dela, e agora, graças a Deus, ela conseguiu, né, tantas vitórias e tudo mais, mesmo sem fazer o meu exercício, né, no caso. Mas eu espero que as meninas consigam ter mais quantidade de garotas e o Brasil, assim, continue a incentivar as meninas na ginástica. Você acha que você deixou um legado para ginástica? Que bom que eu deixei um legado de fazer tantas acrobacias, de poder ter unido forças para a equipe, porque com certeza sozinha você não se torna campeã, toda a equipe faz parte, né? Principalmente na minha época, a Daiane, quando ela foi campeã, eu também senti que um pouquinho da medalha dela correspondia também com que o meu treinamento com ela somasse, né? Nós toda a equipe torcia uma para a outra. Então, a união e ela faz a força mesmo. Eu E aprendi muito. falando da seleção permanente, o quão importante era para vocês treinar juntas, assim, com todas as melhores ginastas do Brasil no mesmo espaço? Qual era a importância disso? Como era o treinamento? Uma motivava a outra? Como era? Então, olha, a equipe realmente era uma dando força à outra. Quando uma machucava, nós sempre ajudávamos para fazer massagem ou para acreditar que aquela pessoa, mesmo machucada, nós íamos ao treino, mesmo que tivéssemos lesões, nós treinávamos paralela, se tivesse machucado com uma lesão no pé. Então, mesmo assim, nós íamos, né, para o ginásio, então uma ajudava a outra, uma dava força para a outra, porque depois tinha a fisioterapia e todo mundo também fazia junto. A recuperação, eu acho que a equipe era a principal para você se recuperar. Porque tem os bons momentos, quando você consegue acertar uma série difícil, também tem as dificuldades. Então, a equipe era muito unida quanto a isso. E quando era festa que era campeã, aí todo mundo, né, fazia aquela comemoração. Então, e nós morávamos juntas, então era como irmãs. Eu falo com a Laís, de vez em quando mando mensagem, eu falo que ela é minha irmã, porque nós pensávamos iguais, éramos adolescentes e a gente aprontava juntas, então era como irmãs, muito importante. E os pais também das minhas amigas, então eles visitavam bastante Curitiba, já que meus pais moravam em Natal, então ficava bem distante, bem complicado dos meus pais virem me visitar. Então, muitas vezes a mãe da Daniele me convidava para a casa dela, entendeu? Então, eu podia ter uma família delas também como parte da minha. Foi bem complicado, porque eu era adolescente, então ficar longe dos meus pais até os pais das minhas amigas, elas também me acolhiam, né, nas casas deles. A Ana Paula, muitas vezes fui à casa dela, me convidava para dormir lá. Então, elas eram realmente uma família, nós éramos uma família. Mas então, Merli, a gente está vendo que atualmente a gente tem um regime onde as atletas até dizem em entrevistas que elas são mais felizes, se sentem bem, estar no ginásio treinando. E eu queria que você fizesse esse contraponto, né, da ginástica atualmente, da forma do regime de treinamento atual, pelo que você vê, em comparação com a seleção permanente, o que você viveu, enfim. A minha visão, eu acho que eles deviam ter motivado mais as atletas no sentido de autoestima. Eu tenho certeza que se eles trabalhassem
com mais felicidade, com mais gentileza. Eu acho que ia ser bem melhor para o nosso psicológico, o nosso emocional, principalmente, porque não era para ser como foi. Na minha época, a gente tinha medo, eu sentia medo da coordenadora, porque muitas vezes no treinamento eu ia muito bem e ela ficava falando: nossa, mas aqui no treinamento você vai bem, na competição você cai. Então, gente, isso desestrutura total o autoestima, a autoconfiança. Então, eles deviam ter trabalhado melhor essa parte, porque quando chegava a equipe dos Estados Unidos para treinar, era uma alegria, e eles chegavam para fazer a trave rindo, feliz. Gente, eu estava morrendo de medo de errar, enquanto as americanas todas felizes, treinando, sabe? Pareciam que era outro tratamento. Com certeza o emocional dos Estados Unidos não se comparava ao nosso, que eu tinha medo de errar, ficava com vergonha se eu engordasse, sabe? Então, eu acredito que se você tratasse as adolescentes, que a gente já não era muito, nós não éramos adultos para ter tanta maturidade, então tinha que ter tratado com mais calma, com mais gentileza e dado mais motivação e energia positiva. Porque se a gente já chega com medo da Eliane, da Vicélia, você não vai ter uma performance segura e controlada. Você falou que vocês, as meninas ali, como grupo, assim, tinha muito isso de ajudar uma outra, assim, em momentos, principalmente, assim, em momentos de lesão, né? Você chegou a passar, assim, ali de problemas físicos ali durante a seleção, que problemas de lesão você chegou a ter ali que acabou afetando sua continuação no esporte? Só complementando a pergunta dele, Merli, essa questão de problemas físicos, depois da Olimpíada de Pequim, 2008, veio à tona na imprensa assim, muito forte a questão do tratamento deles com a Jade, né? Que a questão do peso, questão de beber água. Como era isso com você? Como você percebia isso dentro da seleção permanente? Agora você me fez me lembrar, nossa, foi bem delicado e... pois é, nós tínhamos muitas regras, uma delas era não podia engordar, tudo era proibido. Nós tínhamos, no almoço, almoçávamos juntos com os técnicos, então a gente não ficava à vontade para colocar macarrão, no caso, a gente só podia colocar salada e batata e carne. O chocolate, então, nós escondíamos, né? Na viagem, ela falava para nós: olha, eu vou abrir a mala de vocês. Se eu pegar um chocolate, olha só, ela ia cortar o nosso salário. Então, por isso que eu falo, nós tínhamos medo. Né? Eu tinha medo dela. Então, fomos muito controladas no. Então, eu acho que, não sei, a nutricionista, nós recebíamos a comida pesada na balança, tudo certinho, tudo bem na medida, mas eu tive lesões como fratura por estresse. E eu lembro até hoje que o médico falava que é por conta do cálcio, que talvez, eu não sou especialista, mas eu acredito que deveríamos ter uma base melhor, uma alimentação melhor. E a gente tinha treinamento em excesso, né, também, porque para eu ter 2 vezes eu tive lesão de fratura por estresse, uma no pé, que até hoje eu tenho um pino, e eu parei por conta do fratura no colo do fêmur, que foi mais séria. Eu tive que ficar 6 meses parada, sem treinamento, e andei sobre apoio de muletas durante 1 mês, e fiquei tomando cálcio, que nem uma idosa que tem osteoporose. Então, a minha medicação era essa, contra a osteoporose. Aí eu fiquei bem assustada. E também fora outras lesões, que eu fiz o exercício errado, aí a culpa é minha. Fazer o quê? Eu fiz o exercício mal feito e caí com o braço. Foi uma fratura por estresse. Não, fratura exposta. Fratura exposta. Era o nível alto, então não tinha lesão pequena, era só uma grande lesão. Mas em 1 mês eu já tinha, na época que eu tive essa fratura exposta no braço, no mesmo dia eles me levaram ao hospital, e aí eu passei por cirurgia. E eu lembro que mesmo com o braço em recuperação, depois de umas 2 semanas eu voltava aos treinamentos, fazia abdominal, corria para não ficar tão fora de forma.
Nesse lado de recuperação, de medicina, fui bem auxiliada. Mas, infelizmente, o alto nível, ele é assim, não é muito saudável. Então, A gente sempre fala, o esporte de alto rendimento, ele não é algo saudável, né? Tá sujeito a lesão, porque tem que ter uma precisão muito grande para você chegar lá e fazer melhor que todas as outras do mundo que estão treinando também a mesma coisa. Então, é um nível muito rigoroso, né? exatamente, para você chegar a ser campeão, você tem que fazer o possível e o impossível. E era isso que eu gostava, porque quando o Oleg me dava o treino, eu tentava todo dia me superar, mas por conta também de tantas repetições, porque meu melhor aparelho era solo e salto, então eu repetia muito. Só na trave que eu estava começando a melhorar, então eu errava muito. E no caso, eu lembro até hoje, na trave, eu sempre tinha um bloqueio, né, na trave. Então, toda vez que eu errava, eu tinha que fazer tudo de novo. Então, eu acho que de tanto repetir, mesmo errando, ele fazia eu repetir até acertar. E aí, meu corpo não aguentou. Acho que ninguém ali, todo mundo teve lesão. A Daiane, nossa, a Daiane é muito guerreira mesmo, que ela muita garra, superou tudo e voltar aos treinamentos e, poxa, ela realmente, eu seguia também os passos dela, eu via que ela também tinha dificuldade, todo mundo tinha dificuldade, mas ela conseguiu mesmo dar a volta por cima e eu tentava ali também, apoiava, e ela também me ajudava. Nossa, ela chegava falando assim, Merli, você machucou o pé, mas você fica em casa andando de parada de mãos. Eu falei, porque eu tô sentindo dor na perna, né? Então, em casa mesmo, eu ficava andando parada de mãos em casa para não doer. E ela ficava, não, fica deitada na cama, espera melhorar, tem o tempo de recuperação. Eu falei, Daiane, mas aí vocês vão passar na minha frente muito, e quando eu retornar, vocês já vão estar excelentes, né? Mas era uma parte difícil, né? Quando se machucava, era triste, ficava sozinha também, muitas vezes em casa, não tinha os pais para poder te dar banho, fazer com as necessidades, assim, porque nós tínhamos uma secretária que ficava conosco em casa. Ela ajudava na cozinha e tudo. Quando machuca, a gente quer os pais, né? E aí nós tínhamos uma outra. E como foi como era, né, a relação das dirigentes, né, da CBG e da seleção permanente em relação às lesões? Você falou que a parte médica era bem cuidada, mas como era a relação, né, das dirigentes ali? Elas queriam resultado, e, nossa, uma machucava, ela já, tipo, substituía por outra. Eu entendo hoje como se fosse uma administração, né, claro, vai colocar uma pessoa que está com condições de competir. Então, quando elas viam que você estava machucada, era assim, pegava outro atleta e normal, igual a gente assiste no futebol. Muitas pessoas também são trocadas, né, e tudo mais. Mas, assim, eu vestia a camisa, eu treinava todos os dias para chegar num lugar no auge e simplesmente ela pegar e te colocar de lado, eu achava assim, ficava muito mal, ficava pensando se eu ia conseguir voltar e tudo. Quando você teve essa lesão do colo do fêmur, você voltou para Natal. Mas lá de Natal, como era o apoio delas? Elas mandavam telefonema? Como era a relação delas assim para sua recuperação? Ela me deu o telefone do médico que eu tinha que procurar, falou que eu tinha que ficar 6 meses fora do ginásio. Então, para melhorar o meu tempo de recuperação era muito grande, então eu deveria voltar e ser cuidado pelos meus pais. Aí eu fiquei, tá bom, eu vou voltar, tá, Eliane? Nós tivemos essa conversa, eu e a Vicélia, e ela mandou eu assinar papéis, eu não lembro, porque eu era adolescente, eu não li, eu sei que eu assinei alguma coisa, como se ela falou para mim, você vai nos seus pais e quando você estiver pronta, você retorna. E eu acreditei, eu falei, poxa, ela está me dando força para mim poder voltar, e eu vou voltar mais confiante, vou ser cuidada pelos meus pais. Enfim, fui, retornei, mas eu nunca tive ligações dela. Meus pais também ficaram bem preocupados, porque foram passando os meses
e o médico falando que eu estava bem, que eu podia voltar aos treinamentos. Fiz exames e tudo, né? E, claro, minha mãe sempre fazendo comida bem balanceada para mim não engordar. E eu fiquei bem, melhorei, até que eu liguei e falei, olha, eu quero voltar. Eu ligava para a Laís, para a Daiane, perguntava se eles não falavam nada sobre mim. Aí lá, Mirli, a gente não escuta nada, a Eliane, a Vicélia, nada, ninguém fala de você. E como eu saí, na época que eu saí, as meninas do Paraná já estavam também chegando no meu nível, a Ana Cláudia, a Kiwane, a Etienne, elas já estavam chegando numa idade de chegar a competir o adulto, né? Porque eu era do adulto, mas tinha a geração mais nova. Aí eu olhei para o meu pai e falei, pai, se ela não me ligou, ela não me quer. Não dá para você ficar também muito tempo no lugar onde as pessoas não te querem. Eu acredito que quando eu estava dando resultado, era a Merli a rainha do solo. Depois que tive essa lesão séria, não me retornaram mais. Por isso que eu acho que com a Jade também tinha muito esses altos e baixos, porque a pessoa corre risco de machucar. Não é todo dia que você está bem, concentrada, e também é um esporte que ele exige muito do seu emocional, da sua cabeça tá bem. Eu acredito que ela tinha apoio do Flamengo, do Rio de Janeiro, mas quando ela treinava em Curitiba, percebíamos que ela não se sentia em casa, talvez. Eu não sei se eram os técnicos, que eram diferentes, né, ucranianos, mas eu via que ela tinha muito, ela era uma menina e ela era muito delicada, apesar de ser maravilhosa no solo, no salto, na trave, em todos os aparelhos ela era número 1, né, ela na equipe do infantil, na minha época eu era adulta, ela era infantil e ela era campeã em tudo. Então a gente sentia que ela era bem meiga, e aí a gente ficava, gente, ela é muito meiga, né? E eu acho que ela sentia essa dificuldade de estar longe dos pais também. Nossa, nós brincávamos bastante nos finais de semana. Todas as meninas novas que começaram a ir para Curitiba treinar, eu também participei um pouco, fiquei um pouco junto delas. E a Jade, ela era assim, na minha época que eu tive contato, ela era bem meiga. E depois dessa fase aí que você acabou meio que não aceita de volta na seleção, você chegou a tentar retornar na ginástica por conta própria mesmo, assim, treinando lá em Natal mesmo, como que foi? Logo após eles não me contrataram, e aí ela falou que se eu quisesse voltar, meus pais teriam que pagar, e eu falei, olha, pai, se lá é o lugar que saem as atletas campeões, que são de alto nível, que tem estrutura, eles lá não me querem, então eu não vou voltar, porque não dá, né? É complicado você ir e as pessoas você não ser bem recebida. Então eu falei, vou. Aí eu fui convidada para treinar em Fortaleza. A professora Esther me convidou, ela viu a entrevista que teve no YouTube. Aí eu estava na praia fazendo outras coisas, aprendendo outras coisas. Então surgiu essa oportunidade, esse convite, eu fui para ver se dava certo, porque eu nunca desisti, né? Eu tinha a chance, eu sabia fazer os exercícios, então estava tudo na minha cabeça. Mesmo não tendo um técnico que nem o Oleg, eu sabia, ele tinha me ensinado bastante. Eu fui a Fortaleza e treinei uns 6 meses, mas não deu certo, porque não tinha apoio de plano de saúde, não recebi, por conta que eles falaram que eu ia ser da equipe de Fortaleza, mas não firmaram o salário, então as condições foram ficando. No começo era uma coisa, depois não evoluiu. Aí eu parei, falei, não, se eu não tiver pelo menos um plano de saúde, um salário, eu vou. Não dá, né? É muito complicado. Até hoje a gente vê os atletas tendo que bancar e sozinhos, então aí eu não quis para mim continuar. Naquele período que você tentou voltar, porque eu lembro que naquelas entrevistas que você deu até para Histórias do Esporte, você apareceu que você estava tentando fazer uma volta, né, ao esporte. Você sentiu que era possível você voltar ao nível de antes? Eu sentia que era possível, porque tinha cama elástica,
era um ginásio que não tinha estrutura para poder chegar ao nível que eu tinha no passado. Mas, aos poucos, eu vi que eu estava fazendo coisas mais difíceis, então eu fiquei com medo de me machucar e não ter o suporte. E principalmente por conta que os aparelhos eles não eram bons, eram aparelhos mais recreativos, para se movimentar, entendeu? Para a criança evoluir como falar, amador, né? E aí, como eu vi que não tinha chance de ter um equipamento melhor, em Fortaleza, eu parei. Eu vi que não. Eu tinha medo de fazer muitas coisas com dificuldade, alta dificuldade, e o meu corpo também não aguentar. Aí também eu não conhecia, eu não vi outra visão de, vou tentar e vou para São Paulo, eu vou tentar e vou para Brasília. Faltou talvez comunicação, não sei se o pessoal, ninguém me convidou, né? Assim, então eles tinham também as equipes deles, as meninas deles se preocupavam também com as equipes dele e ninguém, como eu não recebi convite também, eu falei, não, melhor eu parar do que depois eu ter uma coisa mais séria. Aí eu parei. E é bom, Merli, tipo, a gente sabe que a sua história com a ginástica é uma história complicada, né? Teve períodos difíceis, mas é legal a gente ver como que a ginástica evoluiu hoje, sabe? Porque pelos seus relatos aí, a gente percebe que muita coisa mudou, felizmente, sabe? As coisas ruins, assim, estão melhorando, estão mudando para não ficar essa coisa que acontecia antigamente, né? De uma ginasta machucar e ser tipo abandonada pela confederação, não é assim mais, sabe? Agora a gente tem trabalho de recuperação de atletas, se atleta machuca, vai lá para o centro de treinamento dela, tem equipe multidisciplinar para cuidar das meninas. Eu e o Rodrigo tivemos a oportunidade de conhecer o centro de treinamento do time Brasil, que é onde treina a Rebeca, a Flávia, a Jade e a Lohane, e a gente vê que não é nada disso, sabe? Que você falou que melhorou, sabe? Realmente, essa parte de abuso psicológico, de questão com peso, com água. Então, a gente vai vendo que foi melhorando, sabe? Que o esporte está evoluindo, não só em nível técnico, mas em questão de qualidade de vida das atletas. E isso é muito bom de ver isso. Até pelos seus relatos, a gente fica feliz em saber que o esporte está evoluindo. Eu fico feliz em ver que as garotas hoje têm mais apoio e também que tenha mudado, ter saído um pouco do Paraná e ter ido para Aracaju, ou a confederação, né? Então, talvez eu tenha conseguido, seria possível, eu mesmo com a lesão, eles tentassem, porque eu tinha um alto nível, então acredito que sim, acredito que conseguiria ter mais chance de ficar mais tempo na ginástica e teria mais confiança. Meus pais também, eles teriam mais confiança de poder me bancar novamente, por mais que eu entendo assim, de você machucar e ter outras gerações novas e você ter que, olha, não vai dar dessa vez. Mas mesmo assim, você sendo bem acolhido, tendo essa gentileza que eu sei que eu treinei com o Francisco, eu lembro que ele era calmo, mas uma calma, e ele era muito atencioso, então ele passa essa época, como era o Oleg e a Irina, eram mais rígidos, o Francisco, que hoje em dia eu vejo bastante com a Rebeca, sinto que ele traz essa calma, essa paz, que a pessoa tem que ter paz, gente, tem que ter calma, principalmente na hora de início de competição, você tem que estar ali confiante no seu treinamento e calma. Então, pelo que eu vejo, hoje as atletas elas estão mais conseguindo controlar mais a ansiedade, por conta que os professores ou as pessoas que são da direção provavelmente devem tratar as atletas com mais gentileza, com mais amor, com mais empatia. Com certeza, hoje em dia eu vejo que elas estão mais. Você vê que elas não estão com aquele peso. Antigamente, eu acho que aí, pelo que eu vejo nas competições de hoje, elas entram mais leves. Com certeza deve ser a forma como elas são tratadas. Então, eu confio muito que se hoje, graças a Deus que houve essa mudança, ou houve essa melhora,
É isso mesmo. Eu acredito que seja o tratamento, os professores terem também aprendido, como terem evoluído nessa parte de emocional. E, Merli, a gente queria saber também como está a sua relação hoje em dia com a ginástica. Você gosta de assistir quando passa competições grandes? Eu não tenho muito contato, não tenho ido muito mais nas competições, mas eu assisto muito pelo YouTube ou no Instagram, sempre que a Daiane posta, as meninas postam a Laís, aí eu fico assistindo, agora eu estou assistindo vocês também. Através do Instagram, das páginas, eu consigo saber um pouco do que está acontecendo no mundo da ginástica, e de vez em quando meus amigos vêm, você viu, a Jade foi campeã brasileira? Eu fiquei, nossa, realmente, que bom. Eu torço, fico na torcida. Eu, às vezes, a Daiane, quando ia ao Rio de Janeiro, aí eu falava, poxa, Dai, vamos combinar alguma coisa, aí eu conseguia participar, poder jantar com ela e tudo. A Laís, fui só uma vez depois que ela teve a lesão, porque ontem que ela morava em Ribeirão Preto, e eu consegui também um dia ir lá e visitar. Mas a Camila mora fora, no exterior também. A Daniele, fui no dia do Réveillon, fui na casa dela, vi o Diego. Também o Diego, gosto muito, muito meu amigo. De vez em quando dá para marcar alguma coisa. Agora é o que eu vim morar longe, aí mais pela internet. Aí eu fico com saudade, né? Só para a gente ir finalizando, eu queria saber o que você tira de lição assim da sua carreira, sabe? Não de lição, mas como é que você avalia como foi a sua carreira, a sua vida na ginástica? Apesar dos apesares, você se sente que você gostava do que fazia? Como é essa relação aí? Eu tenho levo muitas coisas na minha vida por conta da ginástica. E delas é a disciplina e a força também, porque como eu estou morando aqui na Alemanha, então é muito complicado porque é bem diferente do Brasil. Então já começa com o idioma. O idioma dá vontade de desistir, mas por conta da ginástica, todo dia eu estou lá no curso tentando aprender algo novo, que também é muito difícil, é bem diferente. Então, a ginástica me deu isso, com certeza, de chegar até o final do curso. Por exemplo, eu cursei faculdade de enfermagem, são 5 anos, então eu acredito que também eu comecei a estudar e consegui terminar. Então, a ginástica, ela me fez ter rotina, principalmente ter coragem. Eu acho que muitas coisas a ginástica me fez bem. Quando eu vou apresentar algum trabalho na faculdade, ou aqui também conversar com outras pessoas de outras culturas, então eu não tenho mais timidez. Isso me ajudou muito. Eu lembro, com certeza foi ter competido na frente da televisão. Então, hoje em dia eu me controlo, quanto que também eu sei que todo esse treinamento que eu tive na adolescência me ajuda quem ser a pessoa forte que eu sou hoje. Então, eu acredito que eu fui vitoriosa, saí, com certeza eu venci todos os obstáculos que naquela época foi bem difícil, hoje também não está fácil, mas eu vou levando a vida num modo mais controlado, né, equilibrado. Aí hoje eu posso ver que tudo que eu tive junto com as meninas, então as minhas filhas, eu consigo também passar para elas. Vamos trabalhar em equipe, em casa, nos deveres domésticos também. Eu falo para elas, nós somos uma equipe, cada uma ajuda a outra. Então, para elas também, eu acredito que elas vieram também novas aqui para um outro país, elas estudam com pessoas de outros países, e eu sempre conto a minha história para elas. Então, elas também são bem motivadas por conta que eu tive essa vida também longe dos pais. Elas estão junto comigo aqui, óbvio, mas elas não têm avó, né? Nenhum avô. Então, eu sempre falo para elas, não, mas nós estamos aqui porque nós vamos estudar, nós vamos ter uma vida com mais segurança, porque dá saudade da minha mãe, do meu pai, com certeza, de toda a cultura brasileira.
mas eu sempre toco no assunto de quando eu era ginasta. E aí as minhas filhas, ai, mãe, então tá bom, eu vou continuar aqui, porque você está falando que eu vou conseguir. Eu falo, com certeza você vai conseguir falar alemão, falar inglês. A ginástica é muito bom por isso. Acho que o esporte, né, ele envolve você, ele te faz melhor. Se você vira, você se torna uma pessoa melhor. Qual foi o seu momento mais marcante, seu momento preferido em alguma competição de ginástica? O meu preferido foi o solo na Copa do Mundo em 2004, porque foi mais teve mais visualização, e nesta competição estava o Esporte TV, ESPN, então eu acredito que essa competição, o meu solo foi muito bem. A comentarista também falou bem de mim, e aí as pessoas começaram a ver, a Merli, ela pode entrar na equipe, né? Ela pode ser uma nova atleta olímpica, mas eu também gosto, eu amo minha medalha de campeonato brasileiro, porque foi a minha primeira conquista que eu realmente queria, e aí eu consegui, foi no solo também, campeã brasileira no solo, e eu também fiquei muito feliz no circuito olímpico, que ganhava dinheiro. Aí eu ganhei, a Laís ficou em primeiro, eu fiquei em segundo no salto, e no solo, acho que também, a Camila ficou em primeiro, eu fiquei em segundo. Então eu ficava muito animada, eu me sentia campeã, feliz, muito feliz. E a do Chile, que foi a Copa do Mundo, só que eu fiquei em primeiro no primeiro dia nas semifinais, não falo, na classificação, fiquei em primeiro. E no dia da competição, poxa, aí eu não fiz tão bem, fiquei em terceiro. Aí essa é o terceiro mesmo, é a terceira que eu gosto. Porque apesar de tudo, eu voltei com a medalha, mas faltou pouco para ser campeã. Acontece, é coisa do esporte. Bom, Meli, acho que vamos encerrando aqui esse bate-papo contigo. Queria, em nome de todos do podcast, agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Deixar esse espaço final, assim, se você quiser deixar algum recado para alguém, mandar um beijo, um abraço para alguma pessoa, enfim. Eu quero mandar um beijo para todos os fãs da ginástica, para todos os atletas também, as amigas da seleção, os técnicos, para que possam ter muito sucesso e ganhar muitas medalhas. Também quero mandar um beijo para minha família, minha mãe e meu pai, que está longe. Um beijo. E a vocês, agradecer também a oportunidade de estar falando um pouquinho da minha vida. Um bom final de semana. É isso aí. É isso, então muito obrigado, Meli. E para você, ouvinte do Duplo Chablado, se você gostou da entrevista aí, compartilhe com seus amigos, manda o link. Também siga a gente no Spotify, coloca lá a avaliação também com a nota aí que você acha que a gente merece. E também siga a gente nas redes sociais, @DuploTwitchHablado no Instagram e DuploTwitchPod no Twitter. Então, novamente, muito obrigado, Meli, e até mais. Obrigada. Até mais.